Amém. Gratificante estar na presença do Senhor e saber que Ele cuida de nós em todo tempo, toda hora, através de pessoas, através de animais, com sinais, com maravilhas, mostrando que Ele está presente, mesmo nós dizendo: Senhor, eu não sinto a Tua presença, eu não vejo, não percebo o que o Senhor quer comigo, eu não sei o que eu faço na face da terra, mas o Senhor sempre dá um sinal dizendo: eu sou contigo em todo o tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de 2 Timóteo. Louvado seja Deus. 2 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia. Segunda Timóteo, louvado seja Deus. Capítulo de número 4. A partir do versículo de número 6. Louvado seja Deus. 2 Timóteo 4, a partir do versículo de número 6. Você encontrou? Diga amém. Quem está procurando misericórdia? O título diz assim: Paulo prevê sua morte, diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tito a Efeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém resistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me para o seu reino celestial, a quem seja toda a glória para todo sempre. Amém e amém. Somente esses versículos. Louvados seja Deus. Nós estamos aqui nessa terra para cumprir um propósito. Nós temos um tempo determinado por Deus. Somente Deus sabe por que nós nascemos, por que nós viemos, por que nós estamos aqui. Às vezes nós perguntamos tanto para Deus: por que o Senhor me trouxe nesta casa? Por que o Senhor me trouxe nesse lugar? Por que o Senhor me enviou para tão longe? Por que o Senhor permite tanta humilhação, tanta acusação? Por que o Senhor permite tantas as pessoas falarem de mim coisas que nem eu mesmo falei, sendo que veio de outra boca? Eu apenas ouvi, mas nenhuma palavra eu ouvi e acabei ficando com a acusação. Por que tantas pessoas me olham diferente, querendo o meu mal sem eu ter feito nada? Mas o Senhor em tudo nos prova, o Senhor em tudo nos vê, e o Senhor em tudo tem algo
reservado para nós. Quem imaginaria que Paulo, no início do seu ministério, ele seria um homem que, com seus olhos e sua boca sedente por sangue, pediria cartas para enviar a Damasco, para poder matar o restante dos cristãos, depois da morte de Jesus e da morte de Estevão, e ali ele teria um encontro com Jesus. Por que que Jesus chamou um homem assassino, um homem pagão, hipócrita, para poder fazer o ministério e salvar tantas vidas? Deus tem os seus mistérios reservados a cada pessoa. Quando se ouve testemunho de pessoas dizendo: eu era assassino, eu era estuprador, eu era assaltante de banco, eu matava e não tinha medo, e aí algumas pessoas começam a pensar e dizer: por que que Deus permitiu que o estuprador fosse hoje o pregador da palavra? Por que que um assassino hoje fosse o ministro da palavra? Mas Deus tem, através dele, trazer outras pessoas perdidas na vida para salvar a sua alma, porque Deus tem um propósito para cada um deles. Paulo, quando inicia o seu ministério, ele é rejeitado por outros cristãos que estão na cidade. Paulo, muitas vezes, ele tem que fugir dos próprios cristãos que estão nos lugares, achando que eles não fazem mal para ele por ser romano. E quando Paulo ele é preso, ninguém dos cristãos que ouviram o testemunho dele, a forma que Jesus lhe chamou, como foi a sua conversão, esteve do lado dele. Antes, aqueles que se diziam cristãos, seguidores de Cristo, dizendo: olha, Paulo, se Deus te chamou, se Cristo apareceu contigo, nós vamos estar com você, andando com ele. E quando ele foi preso, os homens que estavam com ele sumiram, fugiram, se esconderam e deixaram ele sozinho, sendo julgado. Mas Cristo foi a defesa dele, a qual ele deu testemunho de como foi a sua conversão a caminho de Damasco, como que ele recuperou a visão e como ele iniciou o seu trajeto, causando dissensões nos próprios saduceus, nos escribas, nos homens que estavam ali, que conheciam ele, que diziam: Paulo, você era um soldado romano, você matava, e agora você é cristão? Paulo, o que você está fazendo aí? Enquanto uns tentavam ouvir a história de Paulo, a sua conversão, outros tentavam fazer: devemos matar ele, porque ele é um inimigo também de Roma. Ele é um dos nossos inimigos, e como inimigo, como ele abandonou a Roma, como ele abandonou o posto dele, deve ser morto. E Paulo na sua defesa, e Cristo na sua defesa, eles tiveram que soltar Paulo, e Paulo continuar com o seu ministério. Chega um tempo final, a qual Paulo, ele é preso em Roma, já na sua velhice, já no seu ministério, a qual chega um tempo que está frio naquele lugar onde ele estava, e que ele tinha deixado algumas igrejas abertas, alguns ensinamentos, algumas cartas, e ele começa no final da sua vida, sabendo que ele vai ser morto, começa a enviar cartas para as pessoas, para as igrejas, para os irmãos que ele deixou no ministério para tomar conta da igreja, deixando saudações e deixando por escrito como devemos proceder nos ministérios. E numa saudação final ele diz: traz a capa para mim. Ele estava sentindo muito frio, ele não tinha com que se cobrir, ele não tinha com que se aquecer. A única forma de se aquecer é através do Espírito Santo de Deus, que vem, aquece, acalanta os corações e deixa a nossa estadia mais tranquila, seja para um dia conturbado, ou seja para um dia ainda mais alegre, seja para um dia que tudo deu errado, ou seja para um dia que as coisas estão dando certo, porque o Senhor Jesus está guiando e cuidando de cada detalhe, e o Espírito Santo vem ainda para nos aquecer e agradecermos
continua dizendo: olha, está vendo aquele homem ali, o latoeiro? Latoeiro, algumas pessoas entendem que é ladrão, que era assassino, mas a Bíblia refere esse latoeiro como alguém que mexia com ferro, que fazia armadura, que fazia espada, alguém que fazia um ferreiro, que fazia algo importante, alguém que ele chegou na casa e disse: olha, Cristo tem uma salvação para você e para a sua família. Aonde de primeira a pessoa começou a aceitar as palavras de Paulo e os ensinamentos de Cristo que trazia através. Mas eram pessoas que estavam ali para observar e não para poder tomar cuidado da palavra, para realmente se converter a Cristo. Mas alguém que estava vendo uma oportunidade de trair aquela pessoa que estava do seu lado. E Paulo andou com pessoas que se aproveitavam que Deus estava cuidando de todo o cuidado, de como Deus estava cuidando dele, dos milagres que Deus estava fazendo através da vida dele, e andava lado a lado. Por quê? Porque é bom andar do lado de alguém que Deus está usando. É bom andar do lado de alguém que Deus está usando para trazer cura, trazer libertação, trazer porta de emprego, trazer bonança espiritual, bonança material. É bom andar. Mas no momento que a serventia acaba, então as pessoas vão se afastando aos poucos. Às vezes perguntamos por que as pessoas saem da nossa vida, saem do nosso caminho, saem de perto de nós. Se perguntamos por que essas pessoas nos abandonam no momento que nós mais precisamos. Mas quando as pessoas nos abandonam nesse momento, é porque Deus sabe que no momento que nós estivermos lá em cima no auge, vai ser uma das primeiras pessoas que vai vir e vai ser o tropeço da nossa conquista, da nossa felicidade. Então Deus permite que essas pessoas se afastem da nossa vida. Deus permite que algumas pessoas venham, recebam a sua parte da bênção e saiam. Outras, Deus permite que elas venham, observam e saiam. Outras vêm, observam, ouvem, tomam cuidado e ficam por um tempo, porque Deus está preparando uma cura, porque Deus está preparando uma libertação, porque Deus está preparando uma bênção familiar, porque Deus está preparando uma vida, uma alma que estava se perdendo, e Deus está trazendo para que possa se chegar a Cristo antes da sua partida. Porque nesse culto, o que as hostes espirituais, o que Satanás mais tenta trazer, é que nós entramos em contenda, em brigas, em intrigas dentro de casa, com a família, com o cônjuge, no emprego, se desviando de tudo e perdendo a fé, a esperança, se desviar até Satanás se recuperar. Mas Deus permite muitas vezes que algumas situações aconteçam para provar a nossa fé e a nossa esperança. Onde está o nosso coração? Se nosso coração está naquilo que nós conquistamos, que seja uma moto, que seja um carro, que seja uma casa, que seja um cargo dentro da empresa, ou se a nossa fé, o nosso coração está em Cristo, aonde Deus vem, Deus fala e Deus diz: procura o conhecimento da minha palavra. Porque quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós aprendemos e nós investigamos e começamos a ver de que muitas vezes nós pecamos e nós erramos porque nós não lemos. E nós acreditamos muitas vezes no que as pessoas falam sem nós lermos. E quando lemos a Bíblia, nós temos um entendimento muito maior do que as pessoas nos passaram. Antigamente, as pessoas faziam dizendo que Alexandre era ladrão e nós acreditávamos. As pessoas diziam que Adão e Eva eram os primeiros e únicos homens e mulheres da face da terra e nós acreditávamos. Muitas vezes as pessoas diziam que José foi nascido no Egito e nós acreditávamos porque nós não tínhamos o conhecimento de ler a palavra. Muitas vezes diziam
sendo que todos os irmãos de José queriam matar ele, sendo que na Bíblia relata que alguns queriam matar, enquanto o outro diz: olha, vamos vender. Então, ao invés de matar o irmão, o outro diz: venda, para que a vida dele fosse salva. E foi permissão de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Quando nós vemos Jeremias, Ezequiel indo até o povo e dizendo: se arrepende, se convertam das suas vazações, se convertam de todo o mal que vocês estão fazendo, porque Deus vai enviar o rei da Babilônia, que vai fazer um cerco contra Jerusalém e vai matar os que tentarem fugir, mas os que ficarem vai ser levado preso em cativeiro, e lá Deus vai abençoar. O povo não acreditou, mas não porque Deus queria que o povo fosse para a Babilônia, mas sim porque Deus queria que o povo se convertesse e Deus se arrependesse de enviar o mal para cercar Jerusalém e eles fossem. Mas o povo nunca acredita no que o profeta fala. O povo nunca acredita que o mal vai realmente acontecer através da vida de um profeta, de um pastor, de um bispo, se não acontecer de verdade. Aí quando acontece de verdade, se eu tivesse ouvido a pastora, se eu tivesse ouvido o bispo, realmente era Deus falando. Aí as pessoas acreditam que era Deus usando para poder falar. Aí o povo vai preso para a Babilônia. Os que não morreram com presos, alguns Deus abençoou. E Jeremias havia dito: olha, vocês vão ficar lá 70 anos. E o povo não vai acreditar. E alguns que conseguiram ficar em Jerusalém escondido, pegaram Ezequiel antes dele ser levado para o Egito, disseram: olha, clama a Deus, se nós devemos ir para o Egito ou não. E Ezequiel foi e clamou a Deus. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos em orar, em clamar, em pedir bênção, pedir para que Deus dê uma luz, dê um sinal para quem Deus já está tratando. E quando nós oramos por pessoas que Deus está tratando, nós estamos pegando a luta deles para nós. E nós não entendemos por que a luta está acontecendo. A pessoa está desempregada, não tem nada para comer dentro de casa. Os vizinhos todos falam mal. A família não quer ajudar. Aí vai alguém e diz: coitadinho, eu vou orar por você, eu vou jejuar. Aí começa a jejuar, a pessoa está boa empregada, perde o emprego. Tem uma vida familiar ótima, a vida familiar começa a cair. E não entende por quê. Sabe por quê? Aí quando descobre que está orando para a vida de uma pessoa que Deus está tratando, aí a pessoa já é tarde demais, já perdeu o emprego, já teve briga na família. Mas Deus é tão fiel que Ele restitui e restaura tudo para que Ele comece a entender e compreender que Deus trata com cada um individualmente. E devemos começar a entender e compreender como Deus está tratando com alguém. Quando devemos orar e jejuar por alguém. Ou quando nós devemos se calar e dizer: olha, Deus vai cuidar de você. Deus vai trazer os momentos certos. Nós devemos saber dizer não, mas de uma forma sutil. Dizer: olha, tudo bem, eu vou orar a Deus e ver o que Deus fala. Sem chegar, dobrar o joelho e pôr a mão na cabeça, porque às vezes nós temos o mal de chegar e dizer: olha, eu vou orar por você, e colocar a mão, e pôr as mãos, e dobrar o joelho, e começar um jejum para Deus restaurar a vida. E Deus falando: não ora, não jejua, não busca, porque esse povo não quer. E Deus já tinha falado para Ezequiel: não ora por esse povo, porque eles não vão ouvir, e eu não vou restaurar, eu não vou ouvir o seu clamor. Aí vai Ezequiel e ora, e diz: olha, Deus mandou ficar aqui, não desce. O povo não quis saber, puxou ele pelas mãos, levou a força para o Egito e lá o mataram. Olha a diferença de quando Deus fala e Deus cuida. Por um tempo Deus cuidou de Ezequiel lá no Egito, mas Ezequiel foi morto pelos próprios cristãos, pelo próprio povo dele. Aí começa 70 anos naquele ministério, na Babilônia, um povo orando e o outro não querendo saber. Enquanto muitos não queriam saber, um ou dois ou três queriam saber. Aí ora Daniel, aí ora Esdras, ora Neemias, até o tempo que Deus vai restaurando o povo aos poucos e permitindo que a seu tempo cada um volte para Jerusalém restaurado. Aí se levanta um rei chamado Ciro, e Deus incomoda o rei Ciro em sonhos e diz: olha,
envia meu povo para restaurar Jerusalém, restaurar o templo. Dá-lhe a eles ouro, devolva os tesouros que foi roubado. Dê cartas, dê sacrifícios. E Ciro vai lá e faz uma carta. E envia Esdras. E fala, olha, vai lá, restaura o templo. Mas olha meu povo, vai lá. E permite tudo. Mas aí, nessa restauração de construção do templo, vem os inimigos com as cartas falsas. Porque hoje em dia o que nós temos é pessoas falsas na nossa vida. Pessoas que dizem que estão do nosso lado, mas muitas vezes querem nossa queda. No trabalho, se não tomarmos cuidado no trabalho, nós vamos cair por acreditar em falsas amizades e não falando o que não devemos, falando do nosso segredo, da nossa casa, da nossa família, do que Deus prometeu, do que Deus disse que vai dar. Vamos contar nossas bênçãos antes de receber a bênção. A pessoa vai ficar lá, tentando, maquinando um jeito de derrubar você, para depois dizer, cadê o seu Deus? Você não disse que Deus ia te dar? Você não disse que Deus ia fazer? Você não disse que Deus iria agir a seu favor e queria te colocar dentro da empresa, queria te dar um carro velho? E aí, a pessoa vai se sentir envergonhada, sabe por quê? Porque não guardou em segredo aquilo que Deus mandou guardar. Porque nem tudo o que Deus te promete e fala em segredo é para você sair contando. O que Deus fala em segredo para você é só você e Deus. Ah, mas eu vou contar para o meu marido porque é só você e Deus. Eu vou contar para minha esposa, mas é só você e Deus. Nem tudo se fala. Abraão foi uma prova disso. E se Abraão tivesse dito para Sara, olha, Deus mandou matar nosso filho. Paulo, ele acreditou muito em umas pessoas. Quando ele estava no final. E quando ele disse assim, eu vou morrer, então eu vou enviar essas saudações finais. Eu vou orientar Timóteo, porque eu já tinha enviado para Timóteo. Timóteo, novo de ministério, ele tinha deixado Timóteo para tomar conta de uma igreja, mas os irmãos mais velhos não queriam ouvir ele. Sabe por quê? Porque era novo, era jovem, era rapaz. Então os anciões daquela igreja, daquela casa, daquele lugar, não queriam obedecer a voz dele. Foi necessário que uma carta de Paulo fosse enviada para Timóteo, para a igreja, para que as pessoas obedecessem e dessem voz aos mandos e comandos de Timóteo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, aonde as pessoas obedeceram a Timóteo. Ele diz, olha, toma cuidado com as pessoas falsas. Guarda o que eu te ensinei. Guarda o que foi orientado. E tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado, porque muitos vão vir dizendo que está vindo em nome de Cristo e não está vindo em nome de Cristo. Fique com os meus ensinamentos, com tudo que eu te ensinei, com tudo que eu te orientei. Porque esse é verdadeiro, é vivo, é eficaz. E deu uma outra orientação dizendo, traz a capa. Mas não deu tempo dele chegar com a capa para aquecer, porque Paulo, ele seria consequentemente morto lá em Roma, decapitado. Então, quando Timóteo chegasse com a capa, ele já teria sido morto, já teria sido enterrado. A capa já não faria mais sentido daquela capa. Mas o que Paulo queria era ver por última vez Timóteo e umas pessoas que realmente estavam do lado dele. Nós devemos dar valor às pessoas que estão do nosso lado antes de que seja tarde demais. Antes de que venha a morte, antes de que venha tantas brigas e venha consequentemente o divórcio, antes que o familiar vá para longe, antes que venha a doença e não dê tempo de dar um último abraço, antes que não dê tempo de dizer, olha, eu te amo, você é importante na minha vida, porque Deus coloca do nosso lado as pessoas que vão nos ajudar a se levantar e se restaurar dia após dia, e fazer com que o passado de dor, o passado de sofrimento, de traição, de acusação, seja esquecido. Muitas vezes nós estamos com tanta amargura no coração, pensando no passado, pensando que as pessoas vão vir nos fazer a mesma coisa que nós
passado já ficou para trás. Porque se Cristo disse, do seu passado eu não lembro mais, por que eu vou ficar tanto tempo batendo e remoendo no passado e esquecendo que tem um presente para viver e que o futuro a Deus pertence? Se nós dermos mais importância para o presente, para as pessoas que estão do nosso lado, que possam agregar, ajudar a levantar, ajudar a se restaurar, conquistar uma vida juntos, um futuro juntos, no tempo, guiado por Deus, orientado por Deus, tudo vai dar certo, tudo vai crescer, tudo vai acrescentar. E outras pessoas que viram a dor e o sofrimento vai dizer: olha, aquela pessoa que estava com amargura no coração, que tinha um semblante triste, que antes não tinha nada, hoje é uma pessoa que tem um brilho diferente, hoje é uma pessoa que conquistou muitas coisas e que pode dizer que Cristo que ele serve realmente é um Cristo que tudo pode e um Cristo que tudo faz. Amém? E essa é